gente, tudo bem com vocês? Então, você que não se inscreveu no canal ainda, já pode se inscrever e não se esqueça de deixar o seu like no final do vídeo. Lembrando também que o vídeo de hoje será sobre a Primeira Guerra Mundial e a participação do Brasil nela. Vamos lá? Então, gente, a guerra aconteceu entre 1914 e 1918. E antes disso estava acontecendo um período chamado Bela Época, que foi um período de grande prosperidade e desenvolvimento na Europa. Na Bela Época, a Europa teve um desenvolvimento muito grande industrial e científico. E com isso, os europeus estavam muito felizes com todos esses acontecimentos, com todos esses desenvolvimentos. Mas por trás disso tudo, estavam acontecendo conflitos e disputas imperialistas entre os países europeus. E com a unificação alemã, quando a Alemanha se tornou um império, ela teve um crescimento de poder geopolítico muito grande. Ela acabou se tornando uma grande potência. E foi aí que a Alemanha entrou nessa disputa de territórios, que eram disputas imperialistas. Começando pela rivalidade que ela teve com a França por conta da Guerra Franco-Prussiana. Nessa guerra, a França acabou sendo derrotada e perdendo o território da Alsácia-Lorena, que era muito importante para ela, porque era um território rico. Então a França ela sempre teve esse desejo de reconquistar a Alsácia-Lorena por conta de que era muito importante para ela. Por isso, elas acabaram criando uma rivalidade, a Alemanha e a França. E assim elas ficaram inimigas. A Alemanha ela também tinha uma certa rivalidade com a Inglaterra, porque, como eu disse, com a unificação alemã, a Alemanha se tornou uma potência. E com isso ela acabou sendo a maior rival da Inglaterra no comércio mundial. Porque desde a Revolução Industrial, a Inglaterra era potência, né? E depois disso, a Alemanha começou a disputar com ela, porque a Alemanha investiu muito em industrialização e indústria marítima também. E naquela época, quem tinha a indústria marítima maior do mundo era a Inglaterra. Então, ela se tornou a maior rival da Inglaterra nesse sentido. Fora desse contexto das rivalidades da Alemanha, a Rússia também tinha uma rivalidade com a Áustria-Hungria e o Império Turco-Otomano. Porque naquela época, as pessoas defendiam muito suas etnias, eles queriam formar estados independentes. Então, a Rússia, ela defendia um movimento chamado pan-eslavismo. Esse movimento, ele queria unir todos os povos eslavos num só estado. Mas para que isso acontecesse, a Áustria-Hungria teria que perder uma parte de seu território. E isso fez com que a Áustria-Hungria não ficasse satisfeita. E com isso eles começaram a criar conflitos. Lembrando também que a Sérvia apoiava a Rússia, porque a Sérvia também fazia parte do movimento, né? Ela também fazia parte do movimento dos eslavos. E com isso elas ficaram inimigas por conta desses acontecimentos, porque a Áustria-Hungria não queria perder terra. A Rússia, ela tinha uma rivalidade com a Itália e a Alemanha também com a Rússia. Tudo isso por conta de disputa por território e influência, que era o motivo da maioria das rivalidades daquela época dos países europeus. Eram sempre por conta disso. Então a Rússia tinha uma rivalidade com a Itália e a Alemanha com a Rússia. Diante de todas essas rivalidades e todos esses conflitos, os países fizeram acordos entre si e formaram alianças. Com isso, eles se uniram em tríplices. Relembrando, a Alemanha ela tinha conflito com a França, tinha conflito com a Inglaterra e também com a Rússia. A Rússia, ela tinha conflito com a Áustria-Hungria por conta do pan-eslavismo, lembrando também que a Sérvia era aliada da Rússia. A Itália, ela também tinha conflito com a Rússia e com isso, eles formaram alianças. E as alianças foram chamadas de, a primeira aqui de Tríplice Entente e essa daqui de Tríplice Aliança. Lembrando também que a Áustria-Hungria era aliada do Império Turco-Otomano. Com as tríplices formadas, eles começaram a investir em indústria militar para preparar para a guerra. Eles começaram a se preparar para a guerra, investindo na indústria militar, fabricando armas e muitas armas perigosas. E por trás disso eles estavam anunciando a Belle Époque, mas eles estavam se preparando para a guerra. Por fim, estava tudo pronto para acontecer a guerra, mas eles precisavam de uma causa imediata, eles precisavam de uma coisa que fizesse com que a guerra começasse, porque eles não poderiam começar a guerra do nada. E esse motivo para começar a guerra foi a morte do Francisco Ferdinando, que ele era um herdeiro do Império Austríaco. E com isso, com a morte dele, foi com que começasse a guerra. E ele foi morto por
nacionalista sérvio. E com todos esses acontecimentos, a Áustria-Hungria declarou guerra para a Sérvia. E como eu disse, a Sérvia era aliada da Rússia, que fez com que a Tríplice Entente entrasse de vez na guerra e começasse toda essa guerra. E a guerra ela teve duas fases. A primeira fase, que foi a guerra de movimento, que foi quando a Alemanha estava avançando muito. Ela conseguiu invadir vários territórios, ela invadiu quase toda a Bélgica, invadiu a norte da França, ela só não conseguiu invadir Paris e nem a costa francesa. E a segunda fase da guerra foi a guerra de trincheiras, que foi um momento muito difícil, porque os soldados eles não conseguiam lutar corpo a corpo. Com isso eles cavaram trincheiras enormes no meio de toda a Europa, e então essas trincheiras cortavam toda a Europa, e foi um momento muito difícil para os soldados, porque eles viveram uma situação muito desumana, porque eles estavam diante de muitos corpos jogados no chão, em decomposição, e foi muito difícil para eles. Só que não foi muito difícil só para eles, porque a população acabou entrando nessas dificuldades. Por quê? Porque a guerra foi muito traumatizante, e com isso os países, eles, por exemplo, a Alemanha, ela fundava os navios mercantes que levavam comida para a sociedade, para a população civil, e com isso eles ficavam com fome. E não era só a população civil que ficava com fome, os soldados também ficavam com fome. Então, quando eles afundavam esses navios mercantes, a população ficava sem comida, eles passavam muita fome, então foi um período de grande miséria. Foi um período de muita miséria naquele lugar. E com isso as pessoas, elas ficaram muito traumatizadas com a guerra. Como vocês perceberam, eu não falei muito da Itália no começo, quando eu estava falando das rivalidades, porque eu queria falar dos acordos que ela tinha com a Alemanha separadamente. A Itália, ela fez um acordo com a Alemanha, e esse acordo, ele dizia que a Itália só iria entrar na guerra se a Alemanha fosse atacada, que foi o que não aconteceu, porque a Alemanha só saiu do seu território para atacar os outros territórios. Então, a Itália permaneceu neutra na guerra, até que a Alemanha, a Inglaterra, oferecesse terras na África para a Itália mudar de lado. A Itália iria sair da Tríplice Aliança para ir para a Tríplice Entente. Então, a Inglaterra ofereceu essas terras e a Itália aceitou, e ela foi para o outro lado da guerra. Em 1915, ela passou de lado. No ano de 1917, a Rússia, ela saiu da guerra por conta da Revolução Socialista que estava acontecendo lá no país. Então, ela fez um acordo secreto com a Alemanha, cedeu alguns territórios, e com isso ela conseguiu sair da guerra. No mesmo ano de 1917, os Estados Unidos entrou na guerra. O motivo da entrada dos Estados Unidos foi que a Alemanha, com os seus submarinos, que eles tinham investido naquela época e fabricado muitos submarinos, eles atacaram os navios mercantes dos Estados Unidos. Isso fez com que os Estados Unidos entrassem na guerra. Mas lembrando também que os Estados Unidos sempre foi do lado da Tríplice Entente, e isso fez com que ele entrasse do lado da Tríplice Entente. E havia também um grande interesse dos banqueiros americanos que haviam emprestado, eles haviam feito empréstimos para a França e Inglaterra. Então eles entraram na Tríplice Entente, fazendo com que as coisas ficassem melhores, né? Porque a Alemanha estava tendo um grande avanço, então a Tríplice Entente realmente precisava de ajuda, e foi o que aconteceu. Os Estados Unidos, eles enviaram soldados novos, eles deram uma grande força, né? Enviaram também mantimentos, porque, como eu disse, aquela época era um período de miséria pros países, então eles enviaram alimento e soldados. No mesmo ano de 1917, o Brasil entra na guerra. E a desculpa que o Brasil deu para entrar na guerra foi os afundamentos de navios brasileiros mercantes também. Mas todo mundo sabia que o Brasil não entrou na guerra por conta disso. O Brasil entrou na guerra por conta de interesse que ele tinha com os Estados Unidos. Não é à toa que ele entrou no mesmo ano que os Estados Unidos entrou na guerra. Nesse mesmo ano que ele entrou, eles criaram a Divisão Naval de Operação de Guerra. Eles criaram isso porque eles queriam ajudar na guerra de alguma maneira. E com isso que eles criaram essa divisão naval, eles ganharam a missão de ir para a África patrulhar um local lá, que era o Estreito de Gibraltar, que ficava na África. E eles iriam receber uma escolta dos ingleses. Só que antes dos navios ingleses chegar nesse estreito, eles foram afundados por submarinos alemães. E o Brasil ficou com muito medo por conta disso, porque os submarinos afundaram os navios ingleses e eles estavam com medo
dos alemães atacarem eles aonde eles estavam. Só que a Alemanha estava de um lado totalmente contrário da onde eles estavam, então era meio que impossível. E com isso, eles começaram a ficar com muito medo, preparando para um ataque, e certo dia eles estavam lá e eles viram uma sombra preta na água, pensaram que eram submarinos. E eles começaram a atirar muito nessa sombra preta que começou a virar vermelha. Então eles viram que não era um submarino. E quando eles viram, eles tinham acabado de matar um cardume de toninhas. Pra quem não sabe o que é toninho é um tipo de golfinho daqueles pequenos. E o Brasil, eles mataram totalmente um cardume inteiro de toninhas. E para nossa felicidade, o Brasil venceu a Batalha de Toninha, das Toninhas, que é considerado com esse nome. Essa história não está muito presente nos livros, mas se você procurar na internet, você acha muito sobre essa história, que é nomeada como Batalha das Toninhas. Fora isso, o Brasil só ajudou na guerra com ajuda médica e humanitária. Eles enviaram médicos e ajudaram dessa forma, mas não enviaram soldados. Portanto, nenhum soldado brasileiro morreu na Primeira Guerra Mundial. Por fim, com a ajuda dos Estados Unidos na guerra, a Tríplice Entente conseguiu derrotar a Tríplice Aliança em todas as frentes. Eles não aguentavam mais e em 1918 eles desistiram da guerra, eles se renderam, eles não aguentaram mais porque eles estavam muito quebrados. Não era só a Tríplice Entente que estava quebrada, os outros países também estavam, porque uma guerra requer muito dinheiro, uma guerra gasta muito dinheiro, porque eles investem muito em indústria militar, entre outras coisas. Então os países estavam quebrados, mas quem se rendeu foi a Alemanha e o Império Turco-Otomano. Com isso a guerra acabou, mas ela não podia só acabar, ela tinha que ter algo que acontecesse depois. Eles então queriam decidir como que a guerra iria acabar. Com isso, o presidente dos Estados Unidos, Woodrow Wilson, ele resolveu falar as ideias que ele ia propor para ajudar na guerra, para ajudar no fim da guerra. Então ele falou suas teses, que foi o caso dos 14 pontos de Wilson, que era a tese deles de como a guerra deveria acabar. Ele sugeria que os países deveriam diminuir o seu arsenal de armas, eles deveriam ser mais transparentes em relação às suas medidas políticas, sugeria que a guerra deveria acabar sem vencedores, que foi o que não agradou a Tríplice Entente. Eles não gostaram dessa ideia porque eles queriam que alguém fosse culpado pela guerra e queria também ganhar com isso, porque o Wilson, ele queria que eles apenas fizessem acordos de paz e não queria que ninguém saísse prejudicado, não queria punir ninguém. Então, eles não gostaram dessa ideia, que provavelmente e com certeza eles não apoiaram. Mas além disso, o Wilson ele sugeriu a criação de um órgão internacional chamado Liga das Nações, que esse órgão nacional asseguraria que os países eles mantivessem a paz. Como eu disse, essa proposta não foi aceita. Assim, eles marcaram uma conferência em Paris e fizeram o Tratado de Versalhes, que foi o tratado que deu fim à Primeira Guerra Mundial. E esse tratado, ele dizia que a Alemanha não poderia ter um exército maior que 100.000 soldados, ele não poderia produzir armas e tanques ou qualquer coisa que fosse do tipo. Ele tirou todas as colônias que a Alemanha tinha na África e na Ásia. Ele deu as terras de Alsácia e Lorena de volta para a França, que era o que a França mais queria. E ele cortou o território da Alemanha em dois, criando o corredor polonês, que era um corredor que era um pedaço da Polônia e que dividia a Alemanha em duas, e ele dificultava também muito a administração do país. E ele, além disso, tirou da Alemanha quase todas as suas minas de carvão e de ferro e determinou que a Alemanha teria que pagar indenizações muito grandes para países vencedores. E esse Tratado de Versalhes gerou uma grande revolta na Alemanha. Eles não ficaram felizes com isso, até porque a Alemanha já estava quebrada e com esse tratado a Alemanha ficou mais ainda. E com isso gerou um sentimento de vingança neles, eles queriam vingança porque eles não gostaram disso, porque isso fez muito mal para a Alemanha, né?
Então, ele, além de ter ficado muito quebrado, com esse sentimento ruim, eles se desacreditaram muito fácil do liberalismo. Eles falavam que o liberalismo ele fez com que isso tudo acontecesse. Então, eles desacreditaram daquela democracia liberal. Com isso, eles começaram a acreditar numa ideologia de extrema-direita, fazendo com que regimes de extrema-direita se perpetuassem na Alemanha naquela época, que foi o caso de Hitler. Então, essas ideologias de extrema-direita atingiram a Alemanha e a Itália. Na Itália foi o caso de Mussolini e na Alemanha, como eu disse, foi o caso de Hitler. E as pessoas de lá ainda continuavam com aquele mesmo sentimento ruim, sentimento de querer se revoltar contra isso. E isso foi um dos motivos que desencadearam também a Segunda Guerra Mundial. E, além disso, houve aquele declínio do eurocentrismo. A Europa já não era o centro de tudo. Quem se tornou potência naquela época foi os Estados Unidos. E porque a Inglaterra ficou quebrada, a Alemanha ficou quebrada, então os Estados Unidos se tornou a potência daquela época. E com toda essa revolta, como eu disse, do povo, eles acreditaram na ideologia de Hitler, fazendo com que regimes totalitários começassem a aparecer. E, como eu disse também, foi um dos motivos que desencadearam a Segunda Guerra Mundial, que vai ser um dos próximos assuntos que vão ser abordados aqui no canal e vocês devem ficar ligados. Você que ficou até o final do vídeo, não esqueça de dar o seu like no vídeo, porque é muito importante pra gente. Até a próxima e tem muita coisa boa vindo por aí. Mas que viagem, toma coragem, estude logo e pare com essa maldade. Se não me obedecer, eu vou bem na sua cara. Se não entrar, eu bato bem na sua cara. Bem na sua cara.